Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? O que você faria para proteger o seu filho, para salvá-lo de uma situação difícil onde a sua vida estivesse correndo risco? Eu acho que qualquer coisa, né? Eu como pai posso falar com propriedade, eu enfrentaria qualquer situação para salvar a minha filha. Eu acho que todo pai e toda mãe agiria da mesma forma. E a história de hoje fala justamente sobre isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal, deixe seu relato, esse endereço que eu estou deixando na tela. Deixa a sua sugestão para que eu possa melhorar o meu conteúdo. E bora pro relato? Eu sou a Marlene e hoje eu já estou com 65 anos. E o que vou relatar aqui não aconteceu comigo, e sim com a minha bisavó. Ela tinha dos seus 28 para 29 anos. E esta é uma história muito assustadora. Essa história cabulosa passou de geração em geração. Pois bem, vamos ao relato. Eu irei contar essa história aqui do jeitinho que eu sempre escutei ela. Eu sou de Belo Horizonte. E na época a minha bisavó morava ali na zona rural de Belo Horizonte. Era uma época bem pobre. E ali, com o passar do tempo, com alguns anos de casada, ela acabou engravidando do seu primeiro filho. E era uma época que se ouvia muito falar que mulher, quando engravidasse, tinha que tomar muito cuidado com o lobisomem, porque ele vinha nas noites de lua cheia para tentar pegar a criança na barriga da mulher. Ou se quando a criança nascesse, tinha que batizar o mais rápido possível, senão ficava aquela criança pagã, como eles costumavam chamar. E o lobisomem também vinha tentar pegar. Só que a minha bisavó, ela não acreditava muito nessas coisas. Mesmo as pessoas sempre aconselhando ela falava que isso era coisa da cabeça delas. Pois bem, ela estava grávida e os meses foram se passando. E quando ela já estava ali com seus 7, 8 meses de grávida, já com aquele barrigão, sempre passava por ali um homem que a gente nunca tinha visto naquelas redondezas. E ele sempre passava justamente na casa da minha bisavó e sempre ele pedia água. E sempre que ele pedia água, ele ficava puxando o assunto. Perguntava com quantos meses ela estava e quando que ela ia ter aquela criança. E ainda perguntando que quando ela tivesse aquela criança, se eles iam batizar logo, ou se eles iam demorar um pouco. E ali a minha avó nem se tocava. E ela e meu bisavô sempre davam trela para aquele homem ali conversando, meio que na inocência. Mal sabiam eles que ali na frente deles estava um traiçoeiro lobisomem. Eles não sabiam com quem estavam mexendo. E o tempo passou e a minha bisavó teve o seu filho. E como eles moravam muito longe e as condições financeiras eram precárias, eles só iam conseguir levar a criança para batizar no final do mês. E foi só aquela criança nascer que aquele homem sumiu. Aquele homem que sempre passava ali de tardezinha, às vezes passava 2 vezes na semana e pedia água e ficava puxando assunto. E às vezes ele até tomava café e fumava um cigarro ali junto com eles. E de repente chegou aquelas noites de lua cheia, aquelas luas que eram tão cheias que dava para ver tudo de noite. E justamente bem naquela noite de lua cheia, isto era uma sexta-feira, o meu bisavô precisou ir ver um parente dele que estava muito doente. E como ali era muito tranquilo, apesar de ser uma área rural muito afastado, mas era bem tranquilo, pois nunca tinha acontecido nada, minha bisavó falou que ele podia ir de boa, que ela ficaria ali cuidando do bebê. Ela disse que nada ia acontecer. E ele, meio preocupado, falava: mas será que se deixar você sozinho com essa criança aí e vir um lobisomem e tentar pegar essa criança, porque ainda ela é pagã, ainda não é batizada? E ela só dava risada da cara dele, falava: homem, para de asneira, isso daí é conversa para boi dormir, isso daí não existe. E assim ele fez, pegou ali o seu cavalo e foi ver o parente dele, falou que só voltava depois de 2 dias. E ali logo passou-se o dia e chegou a noite. E aquela mulher ali sozinha naquele sítio abandonado, e ali na escuridão daquela área rural, era um silêncio total. E naquele dia ela estava muito cansada. Ela deixou o nenê ali no quarto e foi até a sala. E ela foi ver o que tinha que fazer ainda. E como eu falei que ela estava muito cansada, depois ela iria dormir.
Só que como ela estava muito cansada e o bebê estava dormindo tranquilo no quarto, ela deitou um pouco ali na sala mesmo. Ali tinha um sofá antigo e ali mesmo ela capotou. E quando deu ali por uma volta de umas 2h30 ou 3 horas da manhã, ela acordou com um barulho muito forte na janela do quarto onde estava o bebê. Era como se algo estivesse arrombando aquela janela. Então ali ela já ficou meio que de orelha em pé. E a minha bisavó era uma mulher muito corajosa, ela não se assustava com qualquer coisa. Ela foi até a cozinha e pegou um facão muito grande que tinha, daquele de cortar cana. Cortava até fiapo de cabelo, era uma navalha. E foi subindo ali meio que bem rápido. Esse quarto ficava meio que no segundo andar. Essa janela ela era um pouco alta. E ela foi subindo, subindo, e quando ela chegou lá, ela só viu meio que aquela roupa de nenê toda rasgada e aquela janela ali aberta, como se alguém tivesse entrado com tudo e quebrado ela. E quando ela olhou da janela para baixo, ela viu a cena mais aterrorizante da vida dela. Era uma criatura enorme, metade homem e metade bicho. E aquele bicho estava ali com o seu nenê, chorando nas suas grandes garras. Ele já estava ali abrindo a sua grande boca, acho que para tentar engolir aquele neném de uma vez só. E nisso, como a minha bisavó ela era bem nova ainda, e num ato de desespero, e ela também tinha muita coragem para uma mulher, ela pulou ali daquela janela meio que já em cima do lobisomem. E já caiu tacando facão sem dó naquela criatura. E ele ali com as mãos ocupadas segurando aquele neném, meio que não tinha como se defender. E ela ali com muita raiva e medo ao mesmo tempo e desespero, ela acertou uma facãozada bem de cheio no meio do focinho ali daquele bicho horrível. E nisso ele foi soltando o neném e ela conseguiu tomá-lo das garras dele. E ali ela, sem perder tempo, ela viu que ele tentava botar a mão no rosto com aquelas garras para tentar se defender. Sei lá. Só que aquelas garras dele eram muito grandes que ele não conseguia. Ela correu para dentro de casa e se trancou. E ali aquele bicho com muita raiva, com muito ódio mesmo, ele ficou tentando entrar na casa, mas não conseguiu. E ela trancou a porta do quarto para o lado de dentro, para ela ficar trancada ali dentro da casa. Se por acaso ele entrasse pelo quarto, ele não conseguiria chegar até a sala. Pelo menos era o que ela achava. E como ela era muito corajosa, ela já foi ali, pegou uma panela e foi acendendo uma panela com água bem quente. E ela pensou, se esse monstro vir pegar meu filho, ele vai ver o que é bom para tosse. E nisso, não sabe se por sorte ou se por coincidência, o meu bisavô era para ele ter voltado só depois de 2 dias. Mas ele já estava voltando naquela madrugada. Depois de um tempo ele contou que ele sentiu muita saudade do seu filho e acabou vindo antes do tempo. E ele voltou logo para ajudar a cuidar e também porque ficou preocupado. Eu acho que Deus tocou no coração dele. Ela só escutou 2 tiros. O meu bisavô sempre andava com 38 na cintura. E nisso, quando ela escutou os 2 tiros, ela também escutou um tipo de berro bem horrível. E ele saiu, cai aqui, cai ali, cai aqui, cai ali, e se embreou naquele mato escuro. E ali ela puxou ele para dentro de casa e contou toda a história. Aquela noite eles nem conseguiram dormir. E assim que amanheceu o dia, eles saíram ali contando para todo mundo. E começou aquele alvoroço. E todo mundo ali meio assombrado, eles foram em direção ao mato que aquela criatura tinha entrado pela madrugada. E quando eles entraram lá, eles acharam aquele dito homem que sempre perguntava as coisas para ela, cheio de facão usada e com 2 furos de tiro. E ali eles enterraram aquele homem como indigente. E até porque passou-se todo aquele tempo e ninguém soube nem o nome dele, nem de onde ele era. E esta foi uma história real que a minha bisavó me contou. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei contar o máximo possível de detalhes dessa história para vocês verem como foi um terror. Galera, e essa foi a história aterrorizante de hoje. Eu não sei o que eu faria, mas eu enfrentaria qualquer tipo de lobisomem para defender o meu filho. Nem eu matava ele nem que fosse engasgado, mas eu matava.
Eu pulava em cima também, com facão, sem facão. Eu não ia deixar nada acontecer com meu filho também. Essa mulher, ela foi muito corajosa. E quando o seu marido ali voltou antes, não foi coincidência não, foi por Deus. Foi por Deus, porque Deus tinha um plano para aquela criança crescer e Deus tem plano para cada um de nós. E quando não é para nós irmos, nós não vamos. E espero que vocês tenham gostado, galera. Deixa o seu comentário, deixa o seu curtir. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.